A gente sempre bateu na tecla que somos uma empresa familiar, nos tratamos como família e o cliente não sai fora dessa. Então o cliente para nós, do início ao fim, ele tem um contato extremo conosco, porque ele se torna parte da nossa família no momento que ele entra na nossa empresa. A gente, quando entra na casa de uma pessoa, a gente não entra para vender um móvel. A gente entra para realizar um sonho, porque todo um móvel projetado, um móvel sob medida, ele não é um móvel que tu compra numa loja. Então, tu tá realizando o sonho daquela pessoa, porque é aquela cozinha, aquele quarto, é uma coisa diferenciada. Então, tu não pode chegar só com um objeto lá. Tu tem que chegar com algo mais, tu tem que chegar com carinho, tu tem que chegar com amor, tu tem que chegar pensando que você está fazendo para você mesmo. Então, que você vai fazer uma coisa com amor, com dedicação e não simplesmente um móvel decorativo. A visualização assim que a gente vê de um ambiente depois de pronto, a gente imagina como se fosse a nossa família sentado em roda de uma mesa, num almoço, numa janta, né? Quando a gente faz um quarto, a gente imagina nós mesmos dormindo naquela cama, pensando em qualidade de sono, em qualidade de conforto que tu vai ter. Não é tu chegar lá e largar um balcão num canto. Não, aquele móvel, a pessoa tem que sentir que aquilo ali está inserido dentro da casa dela. Bom, a Versátil se iniciou quando eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro bem naquela época o quão foi turbulento para nossa família, onde nós todos, família próxima e família afastada, tivemos que nos unir para se impor no mercado onde o meu pai já atuava. Então, para quem conhece um pouco do Jorge, nós temos há 15 anos agora a empresa e ele já está há 35 anos no ramo. Bom, eu resolvi empreender porque eu estava cansado de trabalhar para os outros, de muitas vezes carregar o piano. Eu tive um problema de saúde, não tive nenhum apoio financeiro, então eu estava cansado, eu resolvi empreender. Resolvi fazer do meu jeito, com os meus termos. Eu comecei a marcenaria com um pensamento de fazer uma empresa familiar para deixar alguma coisa para os meus filhos, para ficar alguma coisa na família, ficar um legado, alguma coisa que eu pudesse passar para eles, tá? E nós tínhamos muito anseio de devolver alguma coisa para a comunidade, né? De tu ajudar de alguma maneira a comunidade, não só retirar, mas tu ter uma contrapartida de tu poder alcançar alguma coisa, dar alguma coisa em troca. Eu lembro como se fosse ontem, que eu saía às 6h15 da manhã com a mãe para ir trabalhar. Ela me largava na escola, eu passava o dia lá, almoçava lá e voltava às vezes 7 horas, 7h30 da noite. E em todos os momentos, antes de eu sair, o pai já estava trabalhando. E quando eu voltava, na maioria das vezes ele ainda estava trabalhando. Ele sempre foi a pessoa que abriu e fechou a empresa, iniciava e terminava os trabalhos, a pessoa que estava lá em todo o processo. E isso me deixou muito marcado pela dedicação. Ele sempre falou, né, quando a gente queria trazer ele para o administrativo, vamos parar de botar parafuso, a parte de produção já tem bastante pessoal, então a gente precisa de ti na organização. E ele falava, mas o que eu amo, o que eu gosto é botar parafuso. E a gente deixou ele muito à vontade com isso. E eu vejo, tanto naquela época quanto hoje, a confiança e a credibilidade que ele passa para todo mundo. Tanto funcionários, tanto parceiros, tanto amigos, tanto família, quanto os clientes que a gente atende. A grande dificuldade é a gente passar o bastão, como se diz, né? Porque é pai para filho, então nós somos de gerações diferentes, né? Eu tenho um pensamento diferente, os mais novos têm pensamentos diferentes, né? Então a tendência é ter bastante conflito, porque a gente viveu em épocas diferentes, né? Então a gente quer sempre que eles façam o melhor, mas que seja do nosso jeito, né? E às vezes não é o certo, né? É complicado. Toda sucessão familiar assim é complicado. Nós estamos até lidando muito bem, né? Mas não é complicado eles receberem isso. É complicado a gente, como empreendedor, no popular é largar o osso. Isso é complicado a gente passar essa parte para eles, porque a gente não quer largar, né? É uma coisa que é necessária, porque o tempo vai chegando, né? Mas é complicado. Eu tenho uma memória que um dos nossos primeiros clientes, a Áurea, ela foi muito bem recepcionada,
foram pessoas muito queridas por nós e que nos deixaram sempre com aquele gostinho de quero mais. Então todo ano, a cada 2 anos, eles nos traziam de volta para dentro da casa deles, nos tornando cada vez mais família, realizando serviços, realizando junções e tudo mais, sempre mantendo o contato. E eu pensei no momento que eu estou assumindo a empresa que seria diferente. E eu fui extremamente alegrado de que não. Eu ainda, mesmo depois de ter saído um tempo da empresa, eu fui extremamente bem recebido por eles. Em um serviço no início, logo que eu tinha assumido a empresa, eu dei a oportunidade da mãe e do pai assumirem e se dedicarem a um outro negócio, a uma outra área, mas com todo o apoio que eu preciso deles. E lá nesse cliente eu fui muito bem recebido, tanto que ela me tratou da mesma forma com que eu lembre ela tratar o pai. Às vezes eu ia com 10, 11 anos lá e hoje com 20 eu fui recebido da mesma forma. E a gratificação é imensa. Completar esses 15 anos está me dando, assim, como eu vou dizer, muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter completado, porque não é fácil. A gente vive num país que muitas empresas abrem e fecham, a gente não tem apoio, a carga de impostos nossas é muito grande. Então, tu pensar assim, quando a gente começou a empresa, tu pensar assim, será que eu vou vencer o primeiro ano? Aí, de repente, tu chega lá e está em 15 anos. Né? Isso é com bastante alegria que a gente tem para comemorar essa data, né? E espero que daqui 15 anos eu esteja aqui dando depoimento. Bom, eu quero agradecer a todos os clientes, fornecedores, colaboradores. Sem eles, a gente não estava aqui. Quero parabenizar toda a nossa equipe. Eles matam um leão por dia. Eles derrubam um leão por dia, né, para manter a qualidade, manter o nosso negócio, né? Do fundo do coração, assim, um obrigado muito especial a eles.